pessoal, hoje o vídeo é receita de Natal. Eu não sou nenhuma chefe, não sou boa na cozinha, então se eu conseguir fazer, com toda certeza você também consegue. Eu separei coisas bem simples, você pode até fazer uma festa com as suas amigas, enfim, de final de ano, ou você pode ajudar a sua mãe e fazer você essas receitas. Então vamos lá conferir. Você vai precisar cozinhar ovos de codorna, depois é só cortar essa pontinha dele para ficar retinho e você conseguir manter ele de pé. Depois coloca a metade de um palito de dente para unir ele junto com outro ovinho de codorna, sendo que no de cima você tem que deixar uma pontinha sobrando. Depois, para fazer os olhinhos, eu peguei cravo e eu separei os menorzinhos que eu consegui encontrar. E esses pequenininhos eu usei para fazer os olhinhos. E é muito fácil, é só você, se quiser fazer um furinho antes com o palito e colocar ele no lugar dos olhinhos. Depois eu cortei vários pedacinhos pequenininhos de cenoura. Aí dei um furinho com o palito. E depois eu encaixei a cenoura para fazer o narizinho. Coloquei 3 botõezinhos no corpinho dele, com cravo também. E depois pro chapéu eu fiz uma cenoura redondinha. E ficou um chapéuzinho. Eu deixei ele sem braços, mas você pode colocar cheiro verde para fazer os bracinhos. Ou deixar assim que já fica lindo. Pelo recheio eu coloquei requeijão e eu misturei um pouquinho de corante verde porque eu queria que ficasse tudo verde. Então eu misturei bastante corante. E aí eu coloquei frango desfiado. Então você pode criar o recheio que você quiser, você pode fazer doce, pode fazer de Nutella, pode inventar o recheio do seu gosto. Depois de misturar aí todo o recheio, a gente vai pra massa. Então você pode comprar, eu comprei essa massa folhada. Foi um pouco difícil de achar, então se você quiser fazer ela na sua casa ao invés de comprar, tá aí a receita, é só tirar print. Depois você vai usar um tabuleiro grande e vai cobrir ele com papel alumínio e colocar óleo pra massa não grudar. Depois eu venho com os quadradinhos, como a minha massa veio assim, eu tenho que unir ela ali nas bordas, mas é muito fácil, ela une super fácil mesmo. Tem que tomar até um pouco de cuidado na hora de manusear ela. Se você fizer a massa em casa, é só você abrir ela com um rolo, deixar ela bem fininha e forrar no tabuleiro, que vai dar a mesma coisa. Depois você vai rechear, mas o recheio você vai fazer o próprio desenho que você quer. Então você já vai montando o desenho da árvore com o recheio. E aí é só ter um pouquinho de atenção, não pode deixar uma camada muito grossa também, porque não vai dar certo. Então faz uma camada fininha de recheio. Depois você vai cobrir esse recheio com mais uma camada de massa, fazendo a mesma coisa. Tendo cuidado para não apertar muito aí e o recheio não vazar pela massa toda. Depois você vai dando umas apertadinhas assim nas bordinhas dela para fechar, para a massa ficar fechadinha. E aí você vem com uma faca e vai cortar toda essa borda. Corta com 1 centímetro de distância do recheio. Depois você vai tirar todo o excesso de massa. E aí você vai dando tracinhos nele aí do lado. Cuidado para não unir, você tem que deixar uma fileira assim no meio dele reto, senão vai se despedaçar todo. Então você só vai dando tracinhos assim. E depois você vai pegar cada tracinho dele, lembrando de untar a mão, molha a mão um pouquinho no óleo, para não grudar. E depois você vai dando essas torcidas aí na massa. Nessas de baixo eu dei umas 3 torcidas em cada mechinha dessa.
E depois, conforme eu fui subindo, eu fui diminuindo. Fui dando 2 torcidas e lá no topo eu dei uma torcidinha só. Faz a mesma coisa do outro lado e é isso. Essa etapa é bem simples, você tem que tomar um pouco de cuidado. Vai com a faca de novo para ajudar a separar, porque mesmo depois de já ter cortado tudo, a massa embaixo ela une de novo. Então vai com a faca para te auxiliar. No topo eu decidi fazer uma estrela e eu recheei essa estrela. Na verdade a minha mãe se empolgou e acabou recheando toda a massa que tinha sobrado, então eu tive que pegar e fazer uma estrela das massas que ela já tinha recheado. Então, se você quiser, você não precisa rechear a estrela. E aí eu coloquei uma gema de ovo só nessa parte de cima pra ficar, né, mais douradinha. E aí você coloca com o forno pré-aquecido a 180 graus. Você deixa a massa lá por 15 minutos ou até dourar. Eu acabei deixando um pouquinho mais de 15 minutos e ela ficou bem crocante e ficou uma delícia. E tá pronto essa receita muito fácil e linda pra você fazer no Natal. Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me siga nas redes sociais e me deixa aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos de receita. Eu sei que vocês amam os vídeos de receita que eu trago aqui no canal e eu quero trazer muito mais. Então clica no like e comenta pra eu saber que você gostou, tá bom? Beijo e até mais. Tchau!